Olá, queridos irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Estamos chegando para o nosso Café e Paz, para esse novo mês, o mês de junho, primeira semana, episódio 21º. Eu quero, neste mês, te encorajar para pensarmos juntos sobre, e nesta primeira semana, aproveitando a oportunidade, sobre a questão das nossas prioridades, Lembrando sempre que graças ao amor do Senhor, sua misericórdia se renovou sobre nós desta manhã, pelo que somos gratos, e por isso, tomando o nosso café e paz aqui, começando com você nessa segunda-feira, que a sua semana seja abençoada. Vamos orar? Louvado seja o teu nome, Pai. Obrigado por esta nova semana do mês de junho, primeiro mês, a primeira semana do mês, que o Senhor esteja nos instruindo e nos abençoando pelo poder da Tua palavra. E sob Tua bênção, ó Deus, te peço que o Senhor nos dê sabedoria para entender e para discernir na nossa trajetória por onde e como caminhar. Em nome de Jesus oramos e te agradecemos. Amém. Muito bem, primeira semana do mês de junho, eu quero pensar com você nesse mês de junho. Eu sou o pastor Haroldo Félix, somos da Igreja Batista da Paz e temos constantemente compartilhado, momentos como este. Quero pensar com você da diferença e dos perigos que nós enfrentamos diariamente em definir as nossas prioridades, que é o inverso da procrastinação, Então, o tema desse mês de junho eu quero trabalhar com você, porque tem muita gente que tem essa dificuldade. Primeiro, para definir qual é a sua prioridade. E segundo, quando define, fica enrolando, isso se chama procrastinação, Então, qual é a diferença entre prioridade e procrastinação? O texto bíblico diz assim, Salmo 73, verso 26, a minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. O humano está desfalecido, mas Deus me fortalece, Ele é a minha fortaleza. Eu defino a minha prioridade, mas a procrastinação chega, e quando ela chega, eu preciso definir onde eu quero chegar, Como eu vou chegar? Para que eu vou chegar? Existe uma frase que eu acho interessante, diz assim, a chave não é priorizar o que está em nossa agenda, mas agendar as nossas prioridades, entendeu? A gente está fazendo o contrário. Então, a questão não é a gente priorizar o que está na nossa agenda, porque às vezes o que está na nossa agenda vai fazer a gente se perder, mas é agendar antes definir a nossa prioridade, Prioridade é aquilo que é mais relevante para a nossa história. Prioridade é aquilo que, no geral, a gente sempre prioriza o que nos dá prazer, mas nem sempre o que nos dá prazer nos sustentará nas horas críticas da vida. Tá entendendo? Então a gente precisa entender isso, porque muitas vezes nós definimos como prioridade algumas coisas na vida da gente só pelo nosso bel prazer. Toma cuidado com o prazer, porque tem coisas que são prioridade na nossa vida e não são divertidas. Entendeu? Tem coisas que não são, aliás, que são prioridades da nossa vida, que a gente deveria fazer primeiro, mas que não são prazerosas, mas que no futuro, bem breve ou a longo prazo, nos trará benefícios, tá? Então é importante, por isso, que as nossas emoções não podem estar sempre comandando as nossas ações. Antes de tudo, nem sempre aquilo que é doce é saudável, entendeu? Então vamos começar a nossa semana no mês de junho. Eu quero deixar essa recomendação para você, essa instrução e essa direção. Defina primeiro o que você precisa fazer nesse mês de junho. Qual é a sua prioridade para esse mês de junho? Aquilo que não aconteceu até aqui, não precisa você ficar olhando para trás, Porque a Bíblia não fala assim, eu quero olhar para trás para poder retomar a minha caminhada. Não, a Bíblia diz que eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança.
né? Eu quero trazer a memória, e a minha memória me levará a definir a minha prioridade. Eu preciso trabalhar, atacar essa prioridade, porque uma boa expectativa conectada com as nossas prioridades nos levará ao êxito nas escolhas, né? Uma boa expectativa, eu tenho uma esperança boa, conectada a uma prioridade, vai me levar ao êxito através das minhas escolhas. Então é todo um processo, tá certo? Eu quero definir com você e começar a pensar nisso, porque eu gosto quando a Bíblia nos ensina que Jesus é a nossa fonte, é a nossa colheita e a nossa herança, né? De tudo eu tenho em Jesus. E quando Ele é a minha prioridade, Ele tem todo o poder nos céus e na terra para me ajudar a me conduzir àquilo que eu entendo como minha prioridade. Então, quando eu tenho a minha prioridade alinhada com a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita, eu vou ter êxito na minha vida. Comece a pensar nisso. Tem gente que nesse momento está recebendo essa palavra e não está nem com paciência para pensar sobre a sua vida, né? Mas o que o Senhor Jesus nos chama é para antes priorizar as coisas que são dele, porque junto com ele vai nos ajudar a definir as nossas prioridades, a atacar as nossas prioridades, a avançar nas nossas prioridades, termos êxito de acordo com as nossas escolhas. Olha o texto de Mateus 6,33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Quer que eu te dê uma prioridade no mês de junho? Busca primeiro o reino de Deus. Busca primeiro o reino de Deus, que o próprio Senhor diz que as outras coisas nos serão acrescentadas. Por fim, o inverso de prioridade é procrastinação, eu já falei, né? E procrastinar é o hábito de prorrogar tarefas importantes. É ficar prorrogando, ficar enrolando, né? Mamãe falava assim, faz isso assim, assim. Aí a gente ficava enrolando para fazer, aí ela falava, para de enrolar e faz logo isso, resolve logo isso. E o homem, por si só, em relação à mulher, a mulher ela ataca mais as prioridades. O homem é mais enrolado com algumas coisas, né? Então, quando eu vou falar para casais, eu sempre menciono isso. Ataca logo, resolve o problema, faz o que você tem que fazer, né? Porque essa é a sua prioridade. Mas definir o que é prioridade precisa ser a partir daquilo que é importante para nós. Tem um livro que diz que a gente vive por aquilo que a gente ama, né? Então tem coisas que a gente não ama, mas que é prioridade na nossa vida, né? Trabalhar, por exemplo, quem é que gosta de trabalhar? Tem gente que fala assim, eu odeio trabalhar, mas é uma coisa necessária. Se você não servir alguém para que ele tenha lucro, como que você vai ter lucro do seu trabalho, né? Então encare isso como uma missão, tá bom? Eu penso que para hoje, o que precisa ser importante para nós é o que agrega valor não só para mim, mas para as pessoas que estão caminhando comigo. Isso para mim é prioridade. Então, primeira semana de junho, nós vamos definir o que é a nossa prioridade. A nossa prioridade como reino de Deus é buscar o Senhor Deus antes de qualquer coisa. Defina isso. Por exemplo, tem muito tempo que você não lê Bíblia, começa a ler hoje, defina hoje, eu vou ler tantos capítulos, ou eu vou ouvir, tem um aplicativo da Bíblia no celular que é bom para você ouvir, você está fazendo outra coisa, mas você está ouvindo a palavra. Eu vou definir essa semana que eu vou dar uma faxina no meu quarto, eu vou definir essa semana que eu vou dar uma faxina na minha oficina. Tem coisa na sua oficina aí que já era para você ter jogado fora há muito tempo, né? Aconteceu aqui perto de mim, um rapaz que tinha uma oficina e constantemente a gente passava em frente àquela oficina e via lá um amontoado de trabalhos dele. E aí aconteceu um acidente com ele. E no lugar dele veio um irmão dele, né? E eu, por ocasião, fui a essa oficina. E quando eu cheguei lá, eu já não vi mais aquele monturo de coisas que ficava em frente à oficina. E aquele irmão disse para mim assim, pastor, eu estou organizando aqui para liberar os trabalhos porque tem muita coisa acumulada. Então a gente precisa ver que às vezes a gente não faz a coisa porque a gente não busca aprender que pode fazer melhor. Entendeu? Defina a sua prioridade, ataca isso e libera logo espaço naquilo que você está fazendo, tá bom? Esse mês de junho, eu quero começar com você, então, pensando sobre definir bem a sua prioridade e lutar
contra o enrolo, contra a procrastinação, tá bom? Que Deus te abençoe, faça hoje o que você tem que fazer hoje. O que vem para amanhã, você vai fazer amanhã. Defina a sua prioridade, peça a Deus sabedoria. Vou ler o texto novamente para a gente encerrar. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Que Deus te abençoe e a porção do Senhor recaia sobre a sua vida para que você consiga avançar a longo prazo, cumprindo todas as suas prioridades. Pai, em nome de Jesus, abençoe a vida desse irmão, dessa irmã, dessa família, na definição das suas prioridades, e que eles possam cumprir aquilo que foi pré-estabelecido por eles mesmos, ou então por pessoas que querem recompensá-los para isso. Abençoe a nossa semana, Pai, em nome de Jesus. Amém.